Olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet e hoje nós vamos falar sobre a meritocracia, que é aquele tipo de pensamento que diz basicamente que aquelas pessoas que não se esforçaram, que não se empenharam, que não foram atrás daquilo que desejavam, não conseguem nada, e aquelas pessoas que correm atrás dos seus objetivos, que vão atrás daquilo que elas desejam, essas pessoas acabam sendo premiadas e tendo tudo aquilo que a gente espera numa sociedade. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos nessa. Antes de eu começar a abordar o assunto da forma como eu quero abordar, não se esqueça de ver se você está inscrito nesse canal, não se esqueça de ver se o joinha que você deu foi, tá? Porque muitas vezes o YouTube está roubando o joinha das pessoas aqui. Se você gosta de camisetas com temáticas científicas, beleza? Aqui vai um dos meus famosos merchants, todo mundo reclama, eu não entendo por quê, tá? Da Doppel, beleza? Aqui está o Albert Einstein. Tá certo? Essa camiseta que vocês já viram eu usando, se vocês quiserem aqui embaixo, com descontinho do Tio Pirula, se vocês comprarem apenas no link que está aqui na descrição, tá bom? Pois é, gente, eu acredito na meritocracia em vários aspectos, mas vocês vão ter que ouvir o vídeo até o final para entender o que eu estou querendo dizer com isso. Eu não vou ficar aqui falando sobre a origem da palavra, da onde que veio o conceito e tal, porque isso é mais ou menos irrelevante agora. Tá? O importante é que meritocracia seria aquela pessoa que é premiada pelo seu mérito, e não aquela pessoa que é premiada porque pertence a uma família importante, ou enfim, alguma coisa desse tipo. Em que a pessoa merece estar ocupando o lugar que ela ocupa porque ela se esforçou o suficiente para isso e ela conseguiu chegar naquele lugar. Então esse seria o conceito de meritocracia. Por que eu resolvi falar de meritocracia? Eu estava, na verdade, conversando com o Emílio, do Blablalogia, né, e com a Camila, né, a esposa dele. Se você não conhece o trabalho do Emílio e da Camila no Blablalogia, na qual eu participo também, vocês podem se inscrever no canal, vou deixar linkado, eu vou deixar no fim do vídeo, vai, é mais fácil. Na verdade, tudo isso começou porque depois de uma das apresentações que eu fiz lá em Campinas, né, que aliás, muito obrigado pra galera que foi muito legal, eu tinha comentado pro Emílio como que as pessoas que estavam assistindo a apresentação tinham uma média de altura maior. Eu achei que o pessoal lá, naquela noite específica, era muito alto, não era o que eu tinha observado de recorte da população em outros lugares que eu fui. E aí a gente estava discutindo por que isso poderia ser, foi indo para vários assuntos, até que a gente chegou nessa questão da meritocracia. Eu vou explicar por que a gente chegou nisso. Porque existem alguns fatores que na nossa sociedade são considerados como mais vantajosos para várias coisas. Tanto para você conseguir parceiros sexuais, quanto para você conseguir empregos melhores, maiores salários, ou para você ser visto de uma maneira mais positiva na sociedade. Algumas dessas características são a altura, né, especialmente para homens, né? Então homens muito altos são mais valorizados do que homens baixinhos. Para mulheres isso não é uma regra muito pétrea, mas enfim, também há algum tipo de variável com relação a isso na sociedade. E você tem outros fatores, como por exemplo o QI. Geralmente você sendo mais inteligente consegue, enfim, empregos melhores, cargos melhores, um status melhor entre as pessoas que convivem com você. E outras questões como, por exemplo, peso, né? Então, pessoas muito gordas ou obesas sofrem preconceito na sociedade, têm mais dificuldade de arrumar emprego, enfim, uma série de outros fatores. Eu discuti um pouquinho sobre obesidade infantil, pelo menos, num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que particularmente eu gosto bastante. E aí, justamente, na mesma semana que eu tinha conversado isso daí com o Emílio e com a Camila, eu recebi um link, né, de uma notícia que tinha saído sobre o aumento da média do QI em vários continentes nos últimos anos. Então, nos últimos 20 ou 30 anos, né, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, eu não vou me lembrar agora, todos os continentes habitados pelo ser humano, houve um aumento do QI médio da população. Ou seja, tecnicamente, se você acreditar que o QI mede uma inteligência, e a gente aqui vai partir do pressuposto que ele mede, as pessoas estão ficando mais inteligentes com o passar do tempo. Obviamente que esse crescimento não foi igualitário entre todos os continentes. Em alguns continentes que são historicamente mais desenvolvidos, como por exemplo a Europa e a América do Norte, a média de QI é muito maior do que a média do QI de populações da África, né, que são continentes com mais países subdesenvolvidos. Porém, o crescimento do QI médio nesses continentes em que o QI era muito baixo 20 anos atrás foi maior, até por uma questão de que tinha mais QI para crescer, né? Enquanto que nesses continentes com países mais desenvolvidos, apesar do QI continuar aumentando, ele está aumentando numa velocidade um pouquinho menor,
talvez porque esteja chegando ali num limite, digamos assim, do QI que a espécie humana pode chegar em média. Tá? Lembrando que média, quando a gente está falando dessas questões de população humana, é sempre aquilo que aquele sujeito que escreveu o memorando da Google tinha falado e que eu comentei naquele meu vídeo, são gaussianas, tá? São curvas gaussianas, mais ou menos curvas em formato de sino, né? Em que você tem exceções na ponta, exceções na outra. O meio é que tem a maioria da população e aquilo é que vai efetivamente determinar uma média. Então houve um aumento desse QI médio entre as populações em geral, e isso é considerado de efeito Flynn. Isso é devido a um artigo desse Flynn, que é um pesquisador, que ele mesmo não gosta que usem o nome dele no efeito, porque ele disse que essa ideia não é dele, mas ele que popularizou essa ideia, dizendo que a tendência é que com melhor alimentação, de mais estudos, de maior acúmulo de conhecimento da espécie humana, que a gente consiga atingir o limite máximo de QI que a gente poderia atingir se a gente fosse estimulado de forma correta. Então esse tipo de artigo mostra que essa ideia do Flynn está se confirmando. E aí que a gente entra na questão da meritocracia que eu queria discutir com vocês. Algumas pessoas dizem que um indivíduo que nasceu em um ambiente muito pobre, muito desassistido, com muito pouco recurso e muito poucas escolhas, ele, se esforçando, pode chegar aonde ele quiser, independente de qual seja o passado dele, o background dele, qualquer outro tipo de coisa, e que aquele indivíduo que é muito rico, que nasceu em berço de ouro e tal, se ele não se esforçar, ele não vai chegar a lugar nenhum, ele vai perder toda a riqueza que ele herdou, e no fim das contas a justiça é feita através do mérito, ou seja, através do trabalho. Só que essas pessoas que afirmam esse tipo de coisa, elas desconsideram a biologia. E eu fui atrás de vários artigos para demonstrar isso daí. Eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo, como eu sempre faço, e aqueles que são de acesso restrito já estão craqueados. Leiam esses artigos e tirem suas próprias conclusões. Se acharem que eu estou errado, depois vocês comentam e eu faço outro vídeo. Basicamente, existem critérios objetivos que não são escolhas do indivíduo, a menos que você ache que um bebê de 2 anos de idade pode se rebelar contra os pais e ir para outro ambiente. Isso vai ser determinante quando essas pessoas chegarem na vida adulta e tiverem que fazer uma competição tete a tete com outras pessoas de outros lugares ou outras classes sociais. Primeiro ponto, existe uma correlação muito forte em vários artigos sobre o QI, ou seja, a inteligência, e como eu já falei, a gente vai partir do pressuposto nesse vídeo aqui de que o QI mede bem a inteligência, de que o QI e a inteligência estão relacionados com a nutrição durante a infância. Você tem correlações muito óbvias de que crianças que foram mal alimentadas ou tiveram uma alimentação inadequada durante os 4 primeiros anos de vida, elas não vão desenvolver a mesma potencialidade de inteligência do que uma pessoa que teve uma alimentação saudável e adequada durante esses primeiros anos de vida. E quando eu estou falando de desenvolver uma inteligência, não é que essas pessoas vão ser burras, tá? A questão é, você tem sempre uma potencialidade de QI que você pode atingir, dentro da sua biologia, e essa potencialidade ela pode ser estimulada até o máximo, ou ela pode ser não estimulada, e aí ela vai ficar sempre no basal ali, no mínimo que você teria se você nunca tivesse feito nada. Por exemplo, um ser humano das cavernas, que não tinha escola, não tinha universidade, que tinha um conhecimento muito restrito do mundo, ele tinha um QI menor do que o nosso hoje, que a gente tem estudo, a gente tem escola, tal, não sei o quê. Isso não quer dizer que ele era mais burro, quer dizer apenas que ele não tinha como desenvolver essas potencialidades. Se você tem uma nutrição inadequada nos primeiros anos de vida, a potencialidade do QI fica um pouquinho mais abaixo do que uma pessoa que foi bem alimentada. Então, obviamente, se você pegar uma pessoa que foi muito bem alimentada na infância e ela não desenvolveu, não estudou, não foi atrás, não leu, etc., então ela não desenvolveu o máximo da sua potencialidade de QI, e você pegar uma criança que foi mal alimentada na infância, mas estudou, ralou pra caramba, fez um monte de coisa, aí talvez eles cheguem no mesmo patamar. Qual é o mérito maior aqui? Aquela criança que foi bem alimentada por ter pais que tinham maiores condições ou viver num ambiente com mais favorecimento para isso, e sem fazer muito esforço, ela conseguiu chegar num nível X de inteligência, ou aquela criança que foi pobre, não tinha condições de se alimentar, não foi bem alimentada nos 4 primeiros anos de vida pelos pais dela, e teve que ralar pra cacete para chegar no mesmo nível que aquela pessoa que tinha tudo na mão quando ela era criança. O mérito não é medido por esforço, então se a gente for efetivamente falar de meritocracia, essa pessoa que teve a infância mal nutrida, ela tem muito mais mérito do que aquela pessoa que teve a infância bem nutrida. Ela se esforçou muito mais para chegar no mesmo lugar. Só que às vezes as oportunidades não são as mesmas por uma série de outros fatores. Apenas um dado muito interessante sobre esses artigos: o aleitamento materno, o leite de peito,
apesar dele ser muito útil para melhorar o sistema imunológico da criança, né, do bebê, não foi encontrada, pelo menos não nos artigos que eu li, uma relação com o QI, tá? Então, apesar do leite ser um alimento muito nutritivo, feito especificamente para bebês se desenvolverem bem, ele não garante esse aumento do QI que a gente poderia ter. Garante, acho que 0,2, muito pouquinho, né? Não é exatamente neutro, mas é quase irrelevante nesse aspecto, apesar de que ele tem outras vantagens, especialmente vinculadas ao sistema imunológico. Segundo fator, sobre a intelectualidade do ambiente doméstico na qual a criança é criada. Tá? E esse seria uma coisa bastante óbvia, né? Então, digamos que você tem uma criança inteligentíssima, uma criança que nasceu inteligente, biologicamente muito inteligente, só que ela é filha de pais analfabetos, ela vive num ambiente que ninguém lê, que não há museus perto, não há bibliotecas, numa escola precária, ela não convive com pessoas que estimulem a inteligência ou reflexão, tal. Ela vive com pessoas muito simples, que sempre têm um tipo de raciocínio muito simples. Então essa criança, apesar dela ser muito inteligente, ela não vive num ambiente muito engrandecedor do ponto de vista intelectual. Em compensação, você pega uma criança mediana, que talvez nem seja tão brilhante assim, mas que ela vive num ambiente que é muito rico em estímulos intelectuais. Então o pai e a mãe são formados ou têm curso superior, o pai e a mãe leem muito, falam mais de um idioma, falam nesse idioma com o filho, levam ele para viajar, mostram museus, mostram bibliotecas, mostram para ele jogos diferentes, coisas que estimulam a criatividade dele, que estimulam a inteligência dele. Então essa criança, mesmo que ela não seja lá muito inteligente, ela está num ambiente rico que estimula conexões sinápticas, que estimula o desenvolvimento neuronal. E esses caminhos, eles ficam muito arraigados, especialmente na infância. Então a gente sabe que é na primeira infância, até os 4 anos, que é mais fácil para você aprender uma língua. Na primeira e segunda infância que é mais fácil para você aprender a tocar um instrumento. E que tudo isso vai aumentando as conexões neurais do seu cérebro. E que tudo isso vai fazendo com que você fique uma pessoa mais ágil intelectualmente e mais inteligente. Então, você tem a questão biológica do jeito que você nasce. Você tem o esforço, talvez, porque aquela criança pobre, que foi criada num ambiente sem estímulo, ela pode fazer uma faculdade, ela pode aprender a ler um monte de livros, ela pode depois até ensinar os próprios pais, mas ela vai fazer isso sempre depois. Ela vai fazer isso com um atraso de 10, 15, 20 anos com relação àquela criança que nasceu num ambiente estimulante. E esses 15, 20 anos vão ser extraordinariamente fundamentais para determinar o sucesso dessa pessoa em conseguir esse avanço. Porque quanto mais velho você fica, mais as suas conexões sinápticas vão, digamos assim, se consolidando e você perde aquela oportunidade, aquela janela na primeira infância, na segunda infância, que você tem para desenvolver uma rede neuronal mais complexa. Existe sim uma relação muito direta, que foi medida, inclusive, um dos artigos aqui foi em 25 países, que mostram que quando a criança está inserida em ambientes com mais leitura, com mais estímulo intelectual, com mais de um idioma, com pais que são muito intelectualizados, essas crianças têm um QI maior. Terceiro fator, e esse é bastante conhecido porque foi esse que motivou, inclusive, o assunto que a gente estava tendo, que é sobre a altura. Pessoas mais bem nutridas têm uma altura maior. Então você tem um espectro de altura mínimo e máximo que você pode atingir, é do mesmo jeito que acontece com a inteligência, e o que vai determinar qual é esse espectro é a sua genética, a sua hereditariedade, a sua etnia, mas aonde você vai chegar desse espectro, desse mínimo e desse máximo, aí é uma questão ambiental. E a gente sabe que a alimentação é um dos fatores mais importantes para isso. A alimentação, principalmente na infância e na adolescência. Então aqui eu vou colocar um mapa-mundi que mostra para cada um dos países a altura média dos homens. E aí você vai ver que tem alguns países com uma média de altura muito mais alta e alguns com uma média de altura muito mais baixa, que geralmente coincide com a riqueza do país. Mas aí você vai olhar e falar assim, ah, não, tudo bem, Pirula, mas espera lá na Noruega, na Islândia, na Alemanha, as pessoas são mais altas por uma questão étnica, não necessariamente por uma questão de alimentação. Enquanto na Bolívia, por exemplo, as pessoas são mais baixinhas porque a etnia lá na Bolívia predominante é uma etnia mais baixa. E sim, é verdade, você tem até fatores de seleção natural para explicar, né? Uma questão de altitude e tal, enfim. Só que isso sozinho não explica essa diferença. Para ver, aqui na América do Sul, por exemplo, você pode ver que não é à toa que os países com maior IDH são países com maior altura média. Então você vê Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. E aí você vai olhar a população do Chile, ela também é predominantemente indígena. Ou pelo menos os indígenas são uma porcentagem muito grande da população. Só que eles têm uma altura média maior do que na Bolívia, no Peru, em que você também tem uma população indígena muito presente, e a altura média é menor. E que é o exemplo mais gritante que dá para ver nesse mapa, e é um exemplo muito legal, porque não é nem uma questão de você olhar etnias iguais.
são etnias iguais, línguas iguais, são virtualmente o mesmo povo que está dividido única e exclusivamente por uma questão geopolítica. Pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você tem uma média de altura maior do que na Coreia do Norte. E essa diferença provavelmente é majoritariamente alimentar. Tá? Porque as pessoas na Coreia do Norte têm mais restrições alimentares do que na Coreia do Sul. Óbvio, podem ter outros fatores envolvidos, como esportes, hábitos de vida e tal, mas não dá para você desconsiderar a questão ambiental nisso. De quebra, procurando esses artigos aí para falar sobre essas diferenças na infância e inteligência, altura e tal, eu achei um relacionando não só o menor desenvolvimento de peso e de altura, como também de QI, com saneamento básico e, obviamente, exposição a doenças. Então, em países ou em lugares em que há maior exposição a doenças para bebês, ou em que eles têm menor saneamento básico e, portanto, menor condições de higiene, você tem um menor desenvolvimento, tanto intelectual quanto de peso e de estatura. Então, ainda que você possa colocar vários fatores aí nessa loteria que a gente tem ambiental, alguns fatores independem da questão socioeconômica, como, por exemplo, algumas doenças, às vezes alguma fatalidade que acontece, mas, no geral, na média, quando você vai olhar o gráfico de sino, a gaussiana, você vê que, na média, há uma interferência na altura e na inteligência de pessoas mais pobres ou mais ricas, né, ou com maior acesso à informação ou com menor acesso à informação para determinar o futuro dos seus filhos. E por último, um aspecto que eu nem cheguei a discutir com o Emílio e com a Camila naquele dia, mas que eu achei também na internet alguns artigos comentando, é sobre violência. Também há um déficit de QI em crianças que são expostas a um ambiente muito violento. E esse ambiente muito violento, no caso dos artigos, eles são um ambiente muito violento doméstico. Tanto é que tem até um deles que avalia também o psicológico da mãe, apesar de que a mãe, por ser já uma mulher adulta, acho que não há um impacto tão grande no QI, mas há um impacto relevante, sei lá, em traumas, essas coisas assim. Mas no que diz respeito à criança, há um déficit de QI, de desenvolvimento de QI, quando elas são expostas a um ambiente muito violento, geralmente por agressão dos pais, física, psicológica ou sexual. Dos 5 itens que eu citei nesse vídeo, é bom lembrar que esse é o que menos está atrelado à pobreza, porque afinal de contas a violência a gente sabe que acontece em famílias de todas as classes sociais. Agora, será que se você colocasse isso daqui abrangendo também para ambientes violentos nas cercanias, não necessariamente dentro de casa, não necessariamente doméstico, mas na vizinhança, no bairro, isso também não poderia ser um incremento? Eu faço essa pergunta pensando, por exemplo, no ambiente de favela, em que você tem jovens que às vezes até dentro de casa não sofrem violência. Tem a sorte de ter um pai e uma mãe que são mais tranquilos e que não são agressivos. Mas quando ele sai de casa, ele se depara com um presunto na frente da casa dele, ele se depara com uma briga ali do outro lado, com pessoas se batendo ou se matando, ou porque tá bêbado, ou porque tá drogado, ou porque tá tendo uma guerra de facções, uma guerra de gangues, alguma coisa assim. Será que se você incluir esses fatores, isso não acaba influenciando também na média de inteligência dessas pessoas? Então, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui na hora que eu estou falando de meritocracia? Veja que existem alguns fatores que são independentes da vontade do indivíduo. Já está atrasado por uma questão ambiental, por uma questão estrutural com relação a outras pessoas. Quando eles chegarem na idade de competir, sei lá pelos 25 anos, você não tem como comparar. E se eles estiverem no mesmo ponto, provavelmente isso se deve não apenas ao mérito daquele que foi mais pobre, e a sorte também, porque a gente tem que levar em conta fatores que independem de mérito, como também, provavelmente, a ausência total de mérito desse que foi mais rico, porque se ele tivesse usado todas as oportunidades que ele tinha na mão, ele, por uma questão lógica, deveria estar na frente já dessa pessoa aqui. E isso só falando da questão biológica. Quando a gente está falando da questão biológica e o reflexo do ambiente nessa biologia, a gente está falando de uma corrida que não é só desigual desde o princípio, ela é desigual para o futuro também. A pessoa que ficou baixinha por má nutrição, ela não vai ficar alta em comparação com aquela outra pessoa que chegou a, sei lá, 1,90. A pessoa que ficou com o intelecto um pouco mais deficitário por causa da alimentação na infância, porque passou fome na infância, não vai chegar no mesmo nível daquela pessoa que foi bem nutrida a vida inteira. Claro, salvo as exceções daquelas pessoas que são pontos fora da curva. Aquela pessoa que viveu num ambiente pobre intelectualmente desde criança, que teve que aprender uma segunda língua quando tinha 30 anos de idade, não tem como competir com aquela pessoa que nasceu falando 2, 3 línguas porque os pais falavam com eles em casa. Esse tipo de injustiça, ela é incorrigível na atual geração. Quando a pessoa já nasceu, já está adulta,
essa injustiça já foi, ela já aconteceu e não tem como compensá-la. É bastante duro, é bastante difícil de falar isso, mas não dá para compensar essa injustiça. Você pode pensar em compensar essa injustiça para as próximas gerações, gerando condições adequadas para que hoje essas pessoas que têm 30, 40 anos e que foram prejudicadas por esse tipo de fator possam ter filhos que não sofram dos mesmos problemas que eles sofreram. E isso já é muito difícil de fazer porque essas pessoas já foram prejudicadas na loteria da concorrência. Então, na meritocracia, elas já não valem. Tá? Você já não tem meritocracia valendo nisso daí. E isso que eu estou falando apenas destes fatores. Se você chegar em fatores sociais, por exemplo, o Emílio tinha dado um exemplo de uma ex-aluna dele que tinha feito medicina num curso que custava 10 mil reais, que era numa faculdade particular, e que assim que ela se formasse, o pai dela, que era muito rico, já tinha montado um consultório para ela. Ou seja, graças à herança do pai dela, ela não só não precisou batalhar para conseguir pagar uma faculdade de 10 mil reais, que seria completamente impensável para uma pessoa que não tem dinheiro, como também ela não precisa nem batalhar para entrar no mercado de trabalho depois de formada. O pai dela já tem um consultório, já vai ter provavelmente contatos para conseguir clientela. Então, quer dizer, não há mérito nisso. Aonde que há mérito nisso? Qual é o mérito dessa menina? Claro, algum mérito ela tem, ela se formou, né? Ela tem o mérito de ter estudado, mas ela não está concorrendo, no ponto de vista de mérito, com uma outra pessoa da mesma sala que ela, que também paga 10 mil reais por mês, mas que não tem uma família tão rica e que esses 10 mil reais, na verdade, sei lá, vem de alguma benfeitoria que ela conseguiu e que ela vai ter que batalhar para conseguir montar um consultório depois. Entende? Já não está tendo uma corrida justa, já não é uma coisa igualitária, mesmo levando em conta o esforço pessoal dessas pessoas, porque o fator de desempate aqui é o pai da menina, não é o esforço de cada um. Se você for levar em conta esses fatores, a coisa fica ainda mais desigual, ainda mais difícil de levar em conta da meritocracia. Se você tem essas duas meninas, por exemplo, formadas em medicina, as duas com o mesmo tipo de esforço, digamos assim, e uma que se ferrou muito para conseguir chegar lá, e a outra que conseguiu isso graças à herança, essa daqui teve mais mérito. Essa aqui, que batalhou mais, teve mais mérito do que essa daqui que herdou tudo do pai. Então, se for para ser um mundo meritocrático, e nesse ponto eu vou concordar, essa daqui merece um prêmio a mais do que essa daqui que teve que fazer muito menos coisa para chegar onde chegou. E aí o exemplo que as pessoas costumam dar, que eu vejo ele sendo citado como exemplo, eu até falei com ele essa semana, infelizmente eu queria que ele gravasse um trecho para esse vídeo, não deu tempo. É o André Souza, que ele já foi matéria do Globo Repórter, que ele já teve um Nerdcast só para ele participa do Nerdcast, enfim, a gente é bastante amigo. E o André Souza, ele sempre é citado como exemplo de meritocracia, porque ele nasceu pobre, na periferia de BH, negro, e ainda assim ele conseguiu chegar. Hoje ele trabalha na Google, enfim, tem um emprego super bom. Antes disso ele era professor de uma universidade lá nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer o mestrado, o doutorado dele em psicologia, tudo batalhando, sendo cara de pau, enfim, se esforçando muito, e as pessoas falam, tá vendo? Não é justificativa o cara que veio da favela, que não tem condições, que é desassistido da sociedade. E ele mesmo fala que ele não gosta de ser usado de exemplo, nem de bom nem de mau exemplo. Imagina se o André, que é um cara absurdamente inteligente, absurdamente esforçado, tivesse nascido em berço de ouro, uma família rica, com pais PhD, talvez ele fosse mais inteligente do que ele é hoje. E aquilo, tem 2 vídeos já falando sobre isso aqui no YouTube, né? Um do Clarion, muito antigo, de 2012, e o outro da Júlia Jolie também, falando sobre meritocracia e pobreza, em que ela comenta, inclusive, acho que alguns artigos que eu comentei aqui. E nesses vídeos é citado esse negócio do exemplo, do ponto fora da curva. Você pode citar um ponto fora da curva para tudo. Você pode citar o cara que teve tudo na vida, berço de ouro, não sei o que, e jogou tudo pro ar porque é burro, porque não soube aproveitar, porque fez um mau passo nos negócios, porque, sei lá, caiu nas drogas. Você pode justificar por várias coisas e falar, tá vendo? Não adianta nascer em berço de ouro, que o cara joga tudo fora. E você pode pegar o caso, como por exemplo do André Souza, que nasceu pobre e conseguiu chegar numa posição de destaque. Mas exceção só confirma a regra. Se você for pegar a gaussiana, a média das pessoas, a competição é desigual e você não pode justificar essa desigualdade com uma ou outra pessoa que, por sorte, às vezes, ou por algum mérito pessoal, ou por alguma variedade individual, conseguiu chegar aonde ninguém chegou, ou não fez, no caso do lado negativo, né, não conseguiu abraçar as oportunidades que tinha na vida. Você vai conseguir achar exceção para praticamente tudo no mundo. Não é procurando uma exceção, vasculhando uma exceção, que você consegue quebrar esse argumento. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu acho que o mundo tem que ser meritocrático em alguns aspectos, em alguns
lugares, por exemplo, a meritocracia precisa funcionar, eu já comentei isso daí em alguns vídeos, principalmente na parte acadêmica, mas já que a meritocracia valoriza o mérito, então o mérito, para mim, é o quanto a pessoa se esforçou para chegar ali. Então aquela pessoa que nasceu falando inglês porque os pais falavam inglês com ela, etc e tal, ela não tem mérito por isso. E o inglês dela é muito bom, porque obviamente ela fala inglês como se fosse primeira língua. E aquela outra pessoa que teve que aprender inglês com mais de 30 anos e ralou, que hoje fala o inglês com um sotaque horroroso, todo quadrado, mas consegue se comunicar, para chegar no mesmo lugar com 10 anos de atraso do que aquela outra pessoa, essa pessoa aqui, apesar de ter um inglês mais durão, apesar de ser uma pessoa que às vezes, sabe, não vai conseguir falar com a mesma fluidez dessa daqui, essa pessoa tem mais mérito. Ela tem mais mérito, porque ela se esforçou mais para compensar um prejuízo ambiental que ela tinha e que ela precisou superar para chegar no outro nível dessa outra pessoa que precisou se esforçar absurdamente menos para chegar no mesmo lugar. Eu acredito em meritocracia, mas não do jeito que as pessoas dizem. Eu acho que a meritocracia baseada em mérito, ela valoriza as pessoas que se esforçam, não necessariamente no resultado que foi alcançado. Obviamente que não adianta você valorizar uma pessoa que só faz cagada, mas levar em conta esse tipo de esforço vale a pena. E a meritocracia simplesmente não existe e ela não é justa em 99% da sociedade. Apesar de eu achar que a gente pode sim, em determinados ambientes fechados, usar a meritocracia, a gente tem que se lembrar muito bem como usar essa meritocracia e principalmente lembrar que ela é inexistente na maior parte da nossa sociedade por motivos que são alheios à vontade dos indivíduos, ou seja, não é falta de esforço, é simplesmente azar e falta de condições mesmo que transformam essa pessoa numa pessoa menos competitiva perante a sociedade. Beleza? Então era isso, espero ter ajudado aqui. Vou deixar aqui embaixo o vídeo do Clarion e da Júlia, também vou deixar aqui embaixo todos os artigos que eu usei para linkar, bem como o link para a compra das camisetas. Não se esquece de ver se você está inscrito no canal, não esquece de ver se o seu joinha foi. Um abraço, até a próxima e falou!